Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a pensão por morte. É um benefício que teve grande mudança após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. Antes de começar essa aulinha prática sobre este benefício, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que têm interesse por este assunto. Bom, a pensão por morte ela é um benefício que é devido conforme as regras em vigor na data do falecimento daquele segurado do INSS. Então, vale a lei que estava em vigor na data do falecimento. Então, a emenda 103, ela entrou em vigor no dia 13 de novembro. Mas o decreto 10.410 e a portaria 450 do INSS estabeleceu que as regras novas, no caso da pensão por morte, só valem para os óbitos ocorridos a partir de 14 de novembro de 2019. Então, no caso do segurado que faleceu até dia 13, ainda valem as regras antigas. Bom, antigamente, antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, a pensão por morte ela era devida no coeficiente de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou da aposentadoria por invalidez que ele tivesse direito, que também era 100% sobre a média do salário de contribuição, com descarte de 20% menores. Com a entrada em vigor da emenda, este cálculo foi massacrado, ficou bem prejudicial para os pensionistas. Então, o pensionista vai ter direito a somente 50% mais 10% por dependente sobre o valor da aposentadoria do segurado falecido. Então, essa mudança foi muito drástica, porque realmente reduz bem a renda daquela família. Então, por exemplo, se fica viúva e um filho, vai ter 70% somente do valor da aposentadoria do segurado falecido, que é 50 mais 10 por cada dependente. E no caso só vai ser 100% no caso de dependente comprovado inválido, deficiente, que comprove aquela invalidez de fato. Então, esse cálculo ficou muito prejudicial para os segurados, os dependentes do segurado. E para ter direito à pensão, gente, a pessoa tem que comprovar a qualidade de segurado do falecido ou falecida, daquele que deixou o instituidor, do benefício, e comprovar a sua qualidade como dependente. Então, a qualidade de segurado é que a pessoa tinha que estar contribuindo quando ela faleceu, ou como contribuinte individual, como facultativo, ou vinculado através de como empregado, Então, se ela estava contribuindo ou recebendo algum benefício, que também ela mantinha a qualidade de segurado. Ou no caso, se ela não estava contribuindo, se ela ainda estava naquele período de graça. A gente tem um vídeo explicando que é um período que a pessoa mantém a qualidade de segurado sem estar contribuindo para a Previdência, um período específico de acordo com cada caso. Bom, o dependente está na lei explicado quais são os dependentes para fins de pensão por morte. E é preciso que ele comprove muito essa qualidade de dependente, e em alguns casos tem que comprovar inclusive a dependência econômica. A dependência econômica não é exigida para o cônjuge, e o companheiro que está ali, com a pessoa quando ela faleceu. Ela tem que comprovar sim que ela tem 2 anos de casamento, ou de união estável antes do falecimento, e tem que ter, aquele segurado tem que ter no mínimo 18 meses de contribuição, porque senão a pensão vai ser apenas de 4 meses. Já o filho, o enteado, o menor tutelado, eles têm que comprovar a idade, até 21 anos de idade, e não estar emancipados. Mas no caso do enteado e menor tutelado, também tem que comprovar essa dependência econômica. O filho inválido ou com deficiência também tem que comprovar essa deficiência, essa invalidez, que realmente a pessoa não está apta a exercer atividade, que ela possa garantir ali a sua subsistência. Então tem que comprovar essa invalidez para ter direito ao benefício. Bom, também tem direito já em segunda classe, porque aí, se não existir uma pessoa que falece, não deixa filhos, não deixa cônjuge, aí vai entrar os pais em segunda classe, mas esses pais têm que comprovar a dependência econômica daquele filho, e vai entrar depois os irmãos
menores de 21 anos também não é emancipado, ou que comprova invalidez ou deficiência que realmente impeça a pessoa de exercer atividade remunerada, laborativa, né, atividade laborativa, e aí a pessoa tem que comprovar a dependência econômica daquele irmão e também vai ter direito à pensão desde que não tenha os da primeira classe. Também o cônjuge divorciado, ele tem direito à pensão desde que ele comprove que recebia, né, a pensão alimentícia, que é a dependência econômica daquele cônjuge que faleceu, né, do segurado ou assegurada falecida. Então esses são os dependentes para fins previdenciários. Isso aí dá muito pano para manga, porque muitas vezes o benefício é indeferido, ou seja pela falta de qualidade de segurado, ou por não comprovação dessa dependência. Porque essa dependência tem que ser comprovada. Aí as pessoas me perguntam, por exemplo, eu estou estudando, pode continuar, posso estender o benefício depois dos 21 até os 24 que eu estou fazendo curso superior? Não pode, pela lei é até 21 anos, com 21 anos cessa. A invalidez, tem que comprovar essa invalidez, não basta ter um problema de saúde, ter uma doença, ter uma deficiência qualquer. A pessoa tem que realmente comprovar o que é, nos termos da lei, para que o benefício seja concedido. É também no caso do união estável, do companheiro, da companheira, também tem que comprovar essa união estável, através de documentação, que, né, a gente tem que juntar lá. Hoje, pelo decreto, não são mais 3 documentos, e sim 2 documentos, mas, por exemplo, endereço em comum. Por isso que eu digo que as pessoas têm que se preocupar para ter uma conta em nome de um, outra conta em nome do outro, uma conta bancária conjunta, um benefício de assistência à saúde, né, um seguro-saúde, um registro de nascimento de um filho em comum ali naquela época, né, dentro daqueles 2 anos, e N outros documentos que a pessoa pode comprovar ali a união estável. Então, é muito importante essa comprovação, a gente tem que instruir isso da forma correta para requerer o benefício, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Então, o requerimento da pensão é uma coisa que seja muita ação, porque o INSS, se a pessoa não está ali tudo corretinho, não é aquela esposa casada no papel, né, digamos, tudo ok, ou aquele esposo, ou aquele filho ali que é menor realmente de 21 anos, as demais tendem a serem deferidos por falta de comprovação da documentação correta na via administrativa, ou também porque o INSS entendeu que aquilo ali não era o suficiente. Então a pessoa tem que ir para a via judicial e aí tem que entrar também a prova testemunhal. Mas tem que ter prova material. Não adianta não ter prova documental e só com testemunha. Não tem como comprovar. União estável só com testemunha. Independência econômica só com testemunha. Então é preciso, às vezes, em vida, as pessoas se preocuparem com isso. Mas eu estou pensando já que vai falecer. Não, é porque qualquer um de nós podemos falecer. E a gente não quer deixar aquela pessoa desamparada. Então é preciso preocupar em vida com essa comprovação através de atitudes simples, como endereço, um comprovante de endereço em nome de um e em nome do outro, né? Um documento que fala que um é casado com o outro ou vive em união estável. As pessoas vão lá e se declaram solteiras, fazem um atestado de óbito falando que é solteira. Gente, quem vive em união estável não é solteiro. Solteiro é solteiro, união estável é união estável. Então quem mora junto ali é união estável, não pode falar que é solteiro. Não é divorciado também não, divorciado a pessoa era antes, mas depois que ela já está vivendo com outra pessoa, ela está em união estável, o estado civil atual da pessoa é em união estável, não divorciado. Então é importante até essa qualificação, porque isso vai facilitar no deferimento do benefício futuro, tanto para um quanto para o outro, porque tanto a mulher pode falecer quanto o homem, ou até mesmo nos casais homoafetivos. Então é preciso pensar nessa comprovação. A ação judicial tem que ser com muita prova, muito detalhada. E é muito importante, gente, que essa comprovação seja nos últimos 2 anos antes do falecimento. Então tem muito caso que o cliente tem comprovação de antes, mas não adianta, para ter direito ao benefício por valor superior a 4 meses, a comprovação tem que ser nos últimos 2 anos antes do falecimento. E também tem que ter aqueles 18 meses de contribuição. Outra coisa extremamente importante é que o benefício não é vitalício dependendo da idade da pessoa. Então isso eu estou falando para cônjuge, porque para filho vai depender, a idade de 21 anos cessa. O inválido, se cessar a invalidez, também o benefício é cessado. Agora, no caso do cônjuge, ele vai ter direito de acordo com a idade, tem uma tabelinha, só vai passar a ser vitalício depois do cônjuge, para aqueles cônjuges com mais de 44 anos.
feitos antes, até a data do falecimento, porque também se fez 44, depois não tinha 44, tinha 43. Então aí ele vai depender, de acordo com a idade, a pessoa vai receber o benefício por um tempo determinado, conforme está previsto na legislação que entrou em vigor desde 2015. Essa mudança não foi com a reforma da Previdência, a mudança já aconteceu desde 2015 e já está em vigor. Agora, o cálculo do benefício é que foi a grande mudança após a reforma da Previdência. E uma coisa importante para se falar do cálculo é naquele caso que o segurado falece e ele não estava aposentado e não tinha direito a nenhuma aposentadoria. Aí o cálculo vai ser o seguinte: 60% sobre a média de todos os salários, mais 2% por cada ano que exceder 20 anos para um homem, 15 anos de tempo para a mulher. Depois que achar esse valor, vai aplicar aquele coeficiente de 50 mais 10% por dependente, ou seja, o valor da pensão vai ficar um valor assim, baixíssimo. E outra coisa importante é a acumulação de pensão com aposentadoria. Até a entrada em vigor da emenda constitucional, as pessoas tinham direito aos dois benefícios de forma integral, não importava o valor. Com a entrada em vigor da emenda, a acumulação é possível, só que vai receber um percentual do benefício de menor valor e o valor integral do de maior. A pessoa escolhe o maior, aposentadoria ou pensão, qual que é maior, fica com aquele, e depois ela recebe um percentual que vai variar de 60% a 10% de acordo com o valor que ultrapassar um salário mínimo. Se a pessoa tem direito a um salário mínimo só, vai ser os dois de forma integral. Mas se ela tiver direito ao valor maior, tanto da aposentadoria quanto da pensão, aí ela vai ter que sofrer essa redução que vai variar de acordo com o número de salários mínimos, conforme vídeos que nós temos somente sobre a acumulação de benefícios, e que entrou em vigor agora com a emenda constitucional. Se você gostou deste vídeo, mais uma vez eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações para ficarem por dentro dos vídeos que colocamos aqui semanalmente.